Você em algum momento parou para refletir se você tem compreendido as coisas certo? Será que você em algum momento disse assim: poxa, será que eu estou entendendo como é a realidade das coisas? Ou eu estou entendendo completamente diferente do que seria o certo? Eu queria convidar você a ler comigo o livro de Romanos, uma passagem muito conhecida, uma passagem que realmente é muito lida, mas muitas das vezes a gente patrolamos por cima e não estamos entendendo os propósitos de Deus, o plano que Deus criou e realizou, concretizou na minha e na sua vida. Convido você, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O título está escrito assim: a nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, a Deus. Primeiramente, possa ser que a gente está compreendendo o reino de Deus que foi apresentado a mim e a você. Possa ser que da maneira que a gente ouviu ou da maneira que nós entendemos ali, não seja completamente o correto. Quando eu falo o correto, é da vontade de Deus. Mas Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, a nós, que recebemos Jesus como nosso Salvador. E, portanto, Ele conquistou ali na cruz do Calvário a nossa liberdade, nos libertou, nos tirou de um lugar e colocou na presença de Deus. E este lugar é o mundo. Jesus ele veio para fazer isso, mas o que acontece, Jesus ele sempre está nos mostrando algo seguinte: nós precisamos ter uma mudança de mente. E para que a nossa mente seja mudada, nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, senão não haverá mudança de mente, não haverá mudanças de atitude nossa. Quando o homem caiu, ele recebeu uma natureza pecaminosa. E antes dele cair, ele não tinha essa natureza pecaminosa. Ele conhecia só o bem, ele conhecia só a Deus. Quando pecaram lá no começo, no jardim do Éden, então uma natureza começou a tomar conta do homem. Uma natureza, aquela que é o homem. E as coisas começaram a caminhar, tomar uma direção completamente, cada vez mais distante e distanciando de Deus. Preste bem atenção. Para começar, o maior exemplo da minha e da tua vida é Jesus Cristo. Jesus foi o sacrifício vivo e santo e agradável a Deus em prol de uma coisa, de resgatar eu e você e todos que passariam a ouvir a bondade e o amor de Deus a favor dele ou dela.
Então, muitos ao ouvir esta palavra, Deus entra no coração e convence, o Espírito Santo entra no coração dessas pessoas e convence ela do erro e do pecado. Convence do seu caminho que ela está ou ele está trilhando, e esse caminho não é o caminho a qual Deus gostaria que seguisse, mas sim o caminho que Deus preparou para nós agora andarmos, o caminho de Cristo. Deus preparou um caminho santo para que o seu povo pudesse andar nele. Então, quer dizer, caminho é andando com Cristo, aprendendo com Ele, e não tirando de mim as minhas possibilidades, os meus pensamentos, os meus objetivos, os meus ideais. Não é isso. O Evangelho não poderia ter tomado essa direção. Mas como não há mudança completamente de mente e não há uma entrega suficiente a Deus, da pessoa que está chegando a Deus, oferecer como um sacrifício, aonde eu quero entrar, é por isso que não acontece a mudança de mente. Então, automaticamente, continuamos na igreja, continuamos dizendo que realmente somos de Cristo, mas não há identidade de Cristo. Porque há um princípio, há uma entrega que nós podemos entregarmos a Deus. E é de uma forma só que é aceitável. Eu queria que você acompanhasse o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Jesus, ele foi levado ao matadouro. Lá em Isaías diz que o cordeiro foi levado ao matadouro. E lá, ao levar esse cordeiro, ele não se rebelou em nada. Ele se entregou completamente naquele sacrifício. Ele foi mudo para ser imolado. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? O Senhor quer dizer o seguinte: nós somos o sacrifício. Quando nós se apresentarmos a Deus, que nós sejamos esse sacrifício. O sacrifício que venha se tornar agradável a Deus. E quando nós se achegamos a Deus, nós deveremos o quê? Oferecermos completamente a Deus um sacrifício vivo. O cordeiro foi entregue completamente para ser sacrificado. Nós temos que nos entregar a Deus completamente para que o sacrifício seja aceito. E esse entendimento vai cada dia vindo a nós por intermédio da presença do Espírito Santo, o que nós podemos fazer em atitudes e nós agradarmos a Deus. No versículo abaixo está dizendo assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, a Deus. Mudança de mente. Quando o homem caiu, agora há pouco eu disse, lá no Jardim do Éden, de lá para cá, o homem conheceu o mal, e o mal tomou conta do coração e da mente do homem. Então o homem sempre está experimentando o mal, sempre está se alimentando do mal. E nós precisamos ter uma mudança de mente. Quando nós se oferecemos como um sacrifício agradável a Deus, nos entregamos completamente a Deus, então a gente vai entender que nós somos o cordeiro que vem ajudar
outras pessoas a encontrar a Deus. Eu me ofereci completamente a Deus. Então Deus, ele tem a possibilidade e o poder de mudar-me completamente. Porque a partir de então eu não estou eu mesmo planejando o que Deus poderia fazer por mim nesta terra. Eu estou rendido em louvor, em graças a Deus, pelo que o Senhor fez por mim na cruz. E a partir de então eu entendi que eu tenho uma missão, um trabalho a realizar para Deus. Porque eu me entreguei a Ele num propósito, para que os planos, o projeto de Deus pudesse cumprir na minha vida e através da minha vida levar a outros ao encontrar com Deus. Porque só pode um homem e uma mulher ter mudança de mente se ela se entregar completamente. É todos os dias esse sacrifício. Nós nos entregamos a Deus todos os dias. Então deixamos que Deus toma conta de todo o nosso ser, principalmente da mente. Porque a nossa mente, se ficarmos nesses ideais deste mundo, nos objetivos deste mundo, nós não somos essa oferta, esse cordeiro que foi levado vivo, um sacrifício vivo para Deus. E o Senhor tem ministrado isso no meu coração. O Senhor tem mostrado isso para mim. Que nós temos que oferecer completamente a Deus como um sacrifício vivo. E o sacrifício somos nós. Nós nos entregamos a Deus para que Deus assim possa cumprir na minha e na sua vida o que Ele quer. E não eu trazer Deus para cumprir os meus propósitos. O Senhor, Ele veio resgatar nós desta mão contrária que nós estávamos vivendo. Porque a mente humana, o coração do homem, por si próprio jamais pode se achegar a Deus se não houver um entendimento que nós temos como sacrifício nos entregar completamente a Deus. Porque se nós não nos entregarmos completamente a Deus, não há mudança de mente, não há mudança de atitude e de comportamento. E não é só comportamento, não. É atitude de amor. Porque o que está acontecendo é isso. As pessoas estão vindo, aceitando Jesus, mas estão ensinando a elas que Jesus vai fazer tudo por elas. E muitas delas vão sair frustradas porque quem está orientando tal coisa, possa ser que essa pessoa conheça o Evangelho e possa ser que não conheça a vontade plena de Deus. Jesus diz, olha, neste mundo tereis aflições, tende um bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Vão vencer por quê? Porque recebemos do mesmo Espírito que Jesus recebeu. Jesus veio como homem, nasceu, cresceu, e Deus foi se revelando a vontade de Deus Pai na vida do Senhor Jesus, para que Ele cumprisse aqui a vontade de Deus, cumprisse aqui nesta terra a vontade de Deus. Qual que era a missão? Qual que era o trabalho que Deus deu para Cristo? Para que Ele viesse debaixo da lei e cumprisse tudo aquilo que o homem não pudesse cumprir, não tinha possibilidade de cumprir, e fosse morto em prol da humanidade e de muitos da humanidade viesse a crer nele. E agora, como que ficamos? Nós fomos enviados por Cristo, diz: ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Entendeste? Então, depois que nós encontramos com Jesus, o sacrifício vivo, nos entregamos completamente a Deus, então nós estamos preparados, o Espírito Santo vai nos preparando
para que nós possamos levar diante de todos a verdade absoluta que há de ser que todos têm que se render a Deus como um sacrifício vivo. Se não houver esse sacrifício, não há mudança de mente. As pessoas não vão deixar de fazer o que elas estão fazendo. Muito maravilhoso. Então, ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele, a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então veja bem que o Senhor nos chama, depois de nós termos encontro com Ele, a um serviço. Nós estamos convocados para trabalharmos e anunciarmos a Ele, o Deus de amor que resgata o pecador da onde ele estiver, se assim ele quiser ouvir a palavra de Deus e aceitar. Aí, no versículo 2, ele diz assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Ok? Quem vive com os pensamentos, com os objetivos, pensando como o mundo pensa, ele não vive como Deus gostaria, porque ele está vivendo uma vida dele. Ele está vivendo uma vida que não é o propósito de Deus. Está escrito, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos a mente dele, a mente de Cristo. Que primeiramente eu deixo dos meus ideais, dos meus planos, e eu começo a anunciar o amor de Deus e a reconciliação lá da cruz, que nos reconciliou e nos perdoou para que nós pudéssemos também fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Mas muitos estão com essa mente. Eles estão buscando Deus para eles, para que Deus resolva o problema deles, para que Deus prospere eles, para que eles sejam uma bênção. Mas os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus? Deus não veio do céu trazer paz, e sim a espada. A mensagem que eu trouxe anterior foi essa. A palavra é vida. A palavra é vida. Quem vive nesta palavra, esta palavra tem poder de tanto transformar aquela pessoa, mudar aquela pessoa, que é a palavra de Deus, todos os dias vindo, confrontando a nossa natureza humana, e assim como nós oferecendo todos os dias como um sacrifício vivo a Deus, então Deus tem a possibilidade de nos usar para o seu propósito. Cada um de nós recebemos uma moeda. A quantidade da moeda eu não sei quantas eu recebi, mas cada um de nós recebemos uma dracma, uma moeda. Então, o Senhor colocou nas nossas mãos algo para nós fazer. Nós temos que multiplicar, nós temos que ganhar. Ganhar quem? Vidas. Trazer vidas para Deus. A mensagem de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. Jesus diz, eu não vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer a espada, eu vim trazer a palavra. A palavra de Deus tem poder de entrar dentro do coração do ser humano, dividir juntas almas e medulas, é aptar para discernir o coração do homem e a mente. Então, quando o homem ouve a palavra de Deus, ele se avalia, ele olha para dentro de si. Então, há possibilidade de Deus mudar o coração desta pessoa, porque esta pessoa está reconhecendo que ela é uma pecadora, um pecador,
Então, abre as portas, abre o coração para que Deus possa entrar e mudar esta mente. E esta pessoa vai se converter, está indo para um caminho que não é o caminho de Deus, que Deus preparou. Ela para e retorna e toma novamente o caminho de Deus. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, meus amados. Precisamos anunciar o evangelho de acordo com a vontade de Deus e não nas emoções que mexem com aquele que está necessitando de algo. Então essa pessoa vai para Deus para resolver os seus problemas e depois possa ser que essas pessoas voltem de novo, mas lá para frente, quando enfrentar mais uns problemas. Decidir servir a Deus é questão do meu modo de ver e entender as coisas. Eu preciso compreender que a salvação está proposta para mim. Então vou tomar posse, porque eu sei que aqui eu tenho um trabalho. Depois eu vou voltar para a minha morada celestial. Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, até o próximo vídeo. Não deixe de nos ajudar, irmãos. Eu peço para vocês que vocês compartilhem essa mensagem com os seus amigos, irmãos, colegas. Dê o seu like, faça os seus comentários, se você gostou, se você não gostou, se você quer uma oração, pode deixar ali que eu estarei orando, intercedendo a Deus ao seu favor, tá bom? Possa ser que você esteja passando por um problema, juntos vamos apresentar a Deus e Deus entrará com o seu poder, com a libertação ao seu favor, ok? Então entenda, Deus nos chamou para que nós possamos fazer algo para Ele. Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima, querendo o Senhor.